Você já tomou uma pinga, uma cachaçinha ou uma dose? Responda aqui nos comentários, porque no vídeo de hoje vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil e um dos principais símbolos tupiniquins. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e toca no sininho para receber as notificações. E vamos de cachaça, quer dizer, vamos pro vídeo. Há evidências da produção de destilados de cana-de-açúcar que se remetem a 500 anos antes de Cristo, em Taxila, um sítio arqueológico no Paquistão. Portanto, podemos dizer que um dos primeiros destilados produzidos foi uma forma rudimentar de cachaça. No entanto, mais importante do que apontar a origem precisa da cachaça está em explicar quais foram os fatores que levaram esta bebida a se tornar um símbolo brasileiro. Uma das versões falsas sobre a origem do destilado brasileiro conta que a cachaça teria surgido em Pernambuco, quando um escravo que trabalhava no engenho deixou armazenada a cagaça, um caldo esverdeado e escuro que se forma durante a fervedura do caldo de cana. O líquido fermentava naturalmente e, devido às mudanças de temperatura, evaporava e condensava, formando pequenos pingos de cachaça nos tetos do engenho. Inclusive, a origem do sinônimo pinga teria surgido dessa versão popular da origem da cachaça. Mas isso é só fantasia, galera, tá? A origem é outra. De certa forma, podemos dizer que a história da cachaça começa quando os portugueses trouxeram ao Brasil a cana-de-açúcar e as técnicas de destilação. Em 1502, as primeiras mudas de cana chegaram ao Brasil, trazidas por Gonçalo Coelho, e em Pernambuco, entre 1516 e 1526, o primeiro engenho de açúcar foi instalado na feitoria de Itamaracá. Nas primeiras décadas de presença portuguesa, o número de engenhos no Brasil se multiplicou rapidamente. A história da cachaça tem três possíveis origens. A primeira cachaça teria sido destilada entre 1516 e 1532, em algum engenho do litoral. As opções mais plausíveis são: ou foi em Pernambuco, entre 1516 e 1526, ou foi em Porto Seguro, na Bahia, em 1520, ou foi no litoral de São Paulo, entre 1532 e 1534. Apesar dos indícios de produção de aguardente de cana no século XVI, o primeiro documento que oferece mais informações sobre a origem do destilado nacional é do início do século XVII, na Bahia. O aumento da demanda de mão de obra para os plantios de cana-de-açúcar nas colônias portuguesas, o comércio de escravo tornou-se para os escravagistas europeus uma importante oportunidade de geração de renda. No fim do século XVI e durante o século XVII, num período de escassez de moedas, o comércio de escravos na costa africana era realizado pelo escambo, o açúcar, tabaco, tecido, vinho e, sobretudo, destilados como o brandy, o rum e a cachaça. Diferentemente da cerveja e do vinho, que estragavam durante as longas viagens marítimas, o alto teor alcoólico dos destilados preservava a bebida e possibilitava o transporte de mais álcool, ocupando de forma menos espaço nas embarcações. No fim do século XVII, a hegemonia de açúcar brasileiro foi quebrada pela produção na América Central, com um produto mais barato, de melhor qualidade, controlado ali pelos holandeses que haviam sido expulsos do litoral pernambucano. Por lá, os holandeses levaram as técnicas de destilação e contribuíram ali para o surgimento da indústria de aguardente de cana, da cana caribenha, que evoluiu para o que chamamos hoje de rum. A crise do açúcar brasileiro orientou as usinas para a produção de cachaça, que era utilizada principalmente para o consumo interno e para o tráfico de escravos em Angola. Entre 1710 e 1830, estima-se que cerca de 310 mil litros de cachaça foram enviados anualmente para Luanda e que 25% desse volume
eram ali trocados por escravos. No século XVI e XVII, em que houve significativa multiplicação dos alambiques nos engenhos de São Paulo e Pernambuco, a cachaça se espalhou pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais, devido à descoberta do ouro e pedras preciosas. Durante o século XVIII, a economia do açúcar entrou em decadência e passou então a ser substituída pela extração de ouro, em Minas Gerais. Na migração para a mina, as cachaças brancas, consideradas puras, eram colocadas em barris de madeira para serem transportadas até Minas. No tempo de viagem, a cachaça, pelo contato com a madeira, acabava amarelando e tomando aromas e sabores próprios. Há quem diga que daí que surgiu o hábito de se envelhecer e armazenar cachaça em barris de madeiras. Observar que em cidades litorâneas como Paraty há um predomínio de produção de cachaça branca, enquanto que em Minas Gerais os produtores optam por armazenar suas cachaças em barris para que elas adquiram características sensoriais como cor e sabor provenientes da madeira. Nas de extração também estavam os pequenos alambiques que abasteciam a florescente população urbana que tentava enriquecer com a mineração, apesar dos altos impostos cobrados pela metrópole portuguesa. Com a popularidade da cachaça e com o declínio do comércio da bagaceira, novas medidas de taxação e proibição da produção de cachaça foram implantadas pela coroa. Essas medidas contribuíram para o descontentamento da colônia e motivaram os primeiros ideais independentes, dando origem à Conjuração Mineira e à morte de Tiradentes. Como símbolo dessa luta pela independência do país, a cachaça era servida nas reuniões conspiratórias dos Inconfidentes. Em 1950, com o declínio do trabalho escravo e a intensificação econômica do café, um novo setor social surge no Brasil, os barões do café, com ideais elitistas, fugindo dos hábitos rurais e com uma identificação maior com os produtos e hábitos europeus. A nova elite brasileira rejeitava os produtos nacionais, como a cachaça, tida como uma coisa sem valor, destinada a pessoas pobres, incultas e geralmente negras. Contra esse posicionamento discriminatório, surgem intelectuais, artistas e estudiosos com o compromisso de resgatar a brasilidade, criticando com ironia e inteligência a incorporação da cultura e do costume estrangeiro. Nas últimas décadas, importantes acontecimentos têm contribuído para a valorização da cachaça e seu reconhecimento como patrimônio nacional. Em 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso legitima a cachaça como um produto tipicamente brasileiro, estabelecendo critérios de fabricação e comercialização. Em 2002, uma lei transformou a cachaça em patrimônio histórico-cultural do estado do Rio de Janeiro. Hoje há mais de 4.000 alambiques espalhados por praticamente todos os estados brasileiros, consequência de um fenômeno único, próprio do destilado nacional. Embora a cultura da cana-de-açúcar tivesse se desenvolvido em grandes latifúndios, a cachaça sempre se caracterizou pela produção artesanal, em pequenos alambiques familiares, o que ocasionou aí a enorme quantidade de barcas de cachaça espalhadas por todo o território brasileiro. Bom, seguidores do Portal do Negão, esse foi o nosso vídeo da vez. Comente aí se você gosta ou se você já provou uma cachaçinha. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, tocar no sininho e até o próximo vídeo. Valeu, galera!